No Japão, dizem que existem histórias que não devem ser contadas à noite. Histórias que chamam aquilo que você menciona. E entre todas as lendas que atravessaram gerações, existe uma que causa silêncio até entre os mais céticos. A história da Kuchisake Onna, a mulher da boca cortada. Tudo começa assim. Você está andando sozinho e ouve passos atrás de você. Passos leves, quase delicados, mas constantes. Quando vira para olhar, ninguém está lá. E ainda assim, você sente que algo te acompanha. A lenda fala de uma mulher que viveu há séculos. Dizem que ela era bela, tão bela que causava inveja, mas seu marido, tomado pelo ciúme e pela fúria, cortou sua boca de orelha a orelha enquanto gritava: "Então, agora você é bonita para quem?" A mulher morreu, mas não descansou. A partir daquele dia, pessoas começaram a vê-la em becos, vielas, ruas silenciosas, sempre usando uma máscara cirúrgica, comum no Japão, sempre perguntando com voz baixa: "Watashi, kirei? Eu sou bonita?" E se você diz sim, ela remove a máscara e revela a boca completamente rasgada. Depois pergunta novamente com um sorriso impossível: "E agora, eu ainda sou bonita?" Como toda lenda japonesa, a história da Kuchisake Onna foi transmitida de geração em geração. Algumas versões dizem que ela era uma yurei, um espírito preso entre mundos devido à forma violenta como morreu. Outras dizem que ela era uma mulher comum, que retornou para cobrar dor, medo e arrependimento. No Japão, fantasmas não são apenas entidades. Eles representam emoções, dor, injustiça, raiva, abandono. E quando alguém morre com sofrimento profundo, o espírito pode permanecer entre os vivos, preso ao trauma. As primeiras histórias da mulher da boca cortada surgiram na era Heian, há mais de 1000 anos. Era um tempo em que fantasmas eram levados a sério, e pessoas afirmavam ter visto uma mulher bela, que escondia o rosto com um véu, e perguntava se era bonita. Mas a versão moderna que conhecemos começou a se espalhar nos anos 70 e 80. Cidades inteiras relataram avistamentos. Crianças foram proibidas de andar sozinhas à noite. E escolas enviaram cartas alertando pais sobre uma mulher mascarada perseguindo estudantes. Foi nessa época que a máscara cirúrgica, comum no Japão, se tornou parte essencial da lenda. A pergunta dela é sempre a mesma: "Eu sou bonita?" Se você diz não, ela te mata imediatamente. Se você diz sim, ela retira a máscara e pergunta de novo. E se você se desespera, se hesita, se demonstra medo, o destino é o mesmo. No folclore japonês existem maneiras curiosas de escapar dela. Dar uma resposta enigmática como mais ou menos. Jogar doces no chão para distraí-la, ou fazer uma pergunta de volta confundindo o espírito. Mas a verdade é que para muitos não existe saída, porque a Kuchisake Onna aparece apenas para aqueles que carregam medo, e medo é uma porta aberta. A história mais comum diz que a Kuchisake Onna aparece quando você está sozinho, à noite, em ruas vazias, geralmente voltando da escola, do trabalho, ou caminhando sem prestar atenção. Ela surge no canto da visão, primeiro como uma sombra, depois como uma mulher parada, completamente imóvel, olhando para você por trás da máscara. Ela não corre, não grita, não faz nenhum movimento brusco, apenas começa a caminhar em sua direção, um passo por vez, como se soubesse que você não tem para onde fugir. Houve relatos de motoristas que viram uma mulher mascarada parada no meio da estrada, pedindo ajuda. Outros dizem que escutaram batidas fracas na porta de casa, sempre acompanhadas de uma voz feminina sussurrando: "Watashi, kirei, eu sou bonita." Muitos sobreviventes dizem que o mais assustador não é o que ela faz, mas o que ela causa. A sensação de ser observado, de que existe algo logo atrás de você, mesmo quando não há ninguém.
Hoje em dia, os relatos continuam. Estudantes dizem ver uma mulher mascarada parada em pontos de ônibus tarde da noite. Seguranças de prédios afirmam que ela aparece em câmeras, mas nunca é vista a olho nu. E alguns vídeos na internet mostram figuras femininas distantes, sempre mascaradas, sempre imóveis, sempre observando. Mas tudo isso, todas essas histórias, são apenas o começo. Porque o mais assustador não é encontrá-la, é entender por que ela aparece. Segundo as histórias, a Kuti Sakeona não aparece para qualquer pessoa. Ela escolhe, e sempre escolhe alguém que carrega medo dentro de si. Medo de estar sozinho, medo de ser observado, medo de ser seguido, ou medo de não ser suficiente. Ela não fala muito, não grita, mas dizem que quando ela olha diretamente para você, ela vê tudo. Vê seus medos, seus traumas, suas inseguranças. E é isso que ela usa contra você. O mais assustador não é quando ela aparece, mas quando ela permanece. Alguns relatos dizem que ela segue suas vítimas por minutos, outros por horas. E há quem diga que sentiu sua presença por dias antes de ver seu rosto. E então chega o momento da pergunta. Em japonês, suave, quase doce, watashi, kirei, eu sou bonita? Se você responder rapidamente, ela sabe que é medo. Se responder devagar, ela pensa que você está mentindo. Se não responder, ela se irrita. E se responder sim, ela mostra o rosto. Ela levanta a mão lentamente, segura a máscara pelas extremidades e revela o que faz dela um dos espíritos mais temidos do Japão. A boca rasgada, mas você nunca vê diretamente. A lenda diz que quem vê não volta para contar. Em algumas versões mais sombrias, ela não é um espírito fixo. Ela é um eco de todas as mulheres que sofreram violência e morreram injustamente. Um símbolo do medo coletivo, da dor não falada, do silêncio que se transforma em sombra. E é aqui, neste ponto da história, que entendemos por que a Kuti Sakeona continua sendo vista até hoje. Alguns dizem que você nunca vê a Kuti Sakeona se aproximando, que ela simplesmente já está lá. Um segundo você está sozinho. No seguinte, ela está na sua frente, parada, imóvel, silenciosa. E então, ela faz a pergunta, aquela que define o destino de quem ousa cruzar seu caminho. Watashi, kirei, eu sou bonita? O som é tão baixo que mais parece um sussurro dentro da sua mente. Você tenta responder, mas as palavras travam. Seu coração acelera. O mundo ao redor parece ficar mais silencioso, como se prendesse a respiração junto com você. E a cada segundo que você demora, ela dá um passo à frente. Ela leva a mão até a máscara, segura o tecido e começa a levantar, milímetro por milímetro. A lenda diz que ninguém consegue olhar para o rosto da Kuti Sakeona sem perder a sanidade, e que aqueles que veem o sorriso impossível não têm tempo de contar o que viram. A tradição japonesa diz que, se você quiser escapar, precisa enganar o espírito. Pode responder com hesitação, como se estivesse confuso. Pode jogar doces para distraí-la, ou pode fazer uma pergunta de volta, confundindo sua lógica quebrada. Mas a verdade é que mesmo esses métodos não garantem nada. A Kuti Sakeona não segue regras. Ela não é um ser físico. É uma dor que ganhou forma. Uma pergunta que ecoa pela eternidade. Uma cicatriz que nunca fecha. Para muitos japoneses, a mulher da boca cortada é mais do que uma lenda. Ela é o reflexo do medo humano. O medo de ser julgado. O medo de não ser suficiente. O medo de que as máscaras que usamos um dia caiam. Quando a Kuti Sakeona some, ela nunca vai embora de verdade. A rua volta ao normal.
As luzes param de piscar. O vento fica leve novamente. Mas o medo permanece. A Cuti Saqueona não é só uma história de terror. Ela é o reflexo das dores humanas. O medo do julgamento, a pressão pela beleza, a violência silenciosa e os monstros que criamos quando tentamos esconder nossas feridas. No fim, a lenda fala menos sobre espíritos e mais sobre o que assombra cada um de nós. E talvez seja por isso que a mulher da boca cortada ainda seja vista. Porque ela não está apenas nas ruas do Japão. Ela está nos medos não ditos, nas inseguranças que tentamos esconder, nas máscaras que usamos todos os dias. Se essa história te arrepiou, deixa o like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a trazer mais lendas, mistérios e histórias sombrias de todo o mundo. E me conta nos comentários. Você teria coragem de responder a pergunta dela?